vice-reitor, o Dr. José Candeias Salles, que hoje nos dá a honra de fazer uma conferência nos nossos seminários internacionais de estudos globais sobre um tema de grande especialidade e que pode parecer que não tem nada a ver com os estudos globais, mas tem, porque tem a ver com o Antigo Egito, esse grande império que também, no seu tempo, também teve interconexões de caráter global no contexto de uma globalidade regional e hoje em dia é um tema que tem uma projeção global, como se poderá ver a partir da apresentação do Sr. Professor José Salles, que vai ligar Antigo Egito e a sua presença no nosso imaginário global, da cultura global do mundo contemporâneo. E também dou as boas-vindas e agradeço a disponibilidade da Sra. Doutora Susana Mota, que também é desta área de especialidade, vai conduzir a sessão, apresentar o nosso conferencista e depois moderar o debate. Sejam bem-vindos, obrigado pela vossa disponibilidade e passo a palavra à Sra. Doutora Susana Mota. Muito obrigada, boa tarde a todos. Antes de mais, começo também por agradecer o convite para estar aqui hoje e a possibilidade de contribuir também de alguma forma para divulgar um pouco mais as múltiplas vertentes do estudo do Antigo Egito, mas acima de tudo estão cá para, não para me ouvir a mim, mas para ouvir o professor José das Candeias Salles, que eu vou apresentar muito brevemente. O professor José das Candeias Salles é vice-reitor para a área do ensino, formação, organização académica da Universidade Aberta, desde 2019. Foi pró-reitor da Universidade Aberta para a aprendizagem ao longo da vida e extensão cultural entre 2011 e 2019. É professor associado com agregação no Departamento de Ciências Sociais e de Gestão da Universidade Aberta, com agregação em História Antiga, no domínio da Egiptologia. É investigador integrado nas linhas de investigação Usos do Passado e História Militar, do Centro de História da Universidade de Lisboa, e desenvolve os seus trabalhos na área da História Antiga, domínio da Egiptologia, tendo vários livros, capítulos de livros e artigos publicados em Portugal e no estrangeiro, distribuindo-se a sua produção científica pelos domínios e áreas de interesse como a mitologia, a religião, a religiosidade dos antigos egípcios, ideologia, propaganda e legitimação do poder no Antigo Egito, urbanismo, arquitetura, recuperação patrimonial do Egito faraónico e recepção do Egito Antigo. Atualmente desenvolve com a doutora Susana Mota, eu própria, um projeto de investigação no âmbito dos estudos da recepção do Antigo Egito, intitulado Tutancâmon em Portugal, Relatos na Imprensa Portuguesa, 1922-1939. E assim passo a palavra ao professor. Muito boa tarde a todos, àqueles que nos estão a seguir e a ver aqui na sala e a todos os que nos seguem também através dos dispositivos digitais. Começo naturalmente esta intervenção por agradecer o amável convite que me foi dirigido pelo Sr. Professor José Eduardo Franco para participar com uma intervenção no Seminário Internacional de Estudos Globais. E deixa-me dizer que a primeira reação quando recebi o convite foi de uma certa estranheza. Estranheza porque o Seminário Internacional de Estudos Globais, que a maioria conhece, é um seminário, uma iniciativa da Cátedra de Estudos Globais, está integrada no doutoramento em Estudos Globais da Universidade Aberta e esta formação avançada, dirigida a futuros doutores, aos doutorandos que ingressam nesta formação, está muito voltada para o debate deste fenómeno complexo que é a globalização no mundo contemporâneo. As várias vertentes, já sabemos que a temática da globalização, como um fenómeno social total, tem várias dimensões, a dimensão política, a histórica, tecnológica, social, económica, mas esta percepção é muito baseada naquilo que é a construção da teorização e da análise no mundo contemporâneo. Bom, e então, o que é que um egiptólogo, o que é que um especialista em história antiga, na antiguidade egípcia e helenística,
o que é que um egiptólogo pode trazer para um debate aprofundado sobre esta temática. Quer dizer, o que é que eu estou aqui a fazer? Verdadeiramente, esta foi a situação de estranheza inicial com que me debati, mas, verdade seja dita, que paulatinamente esta estranheza deu lugar a um certo revisitar dos temas de estudo do mundo antigo e identificar na investigação em antiguidade inúmeras possibilidades de percepção e reflexão sobre o fenómeno da globalização que também ocorreu no mundo antigo. Não sendo naturalmente a época ou o período histórico mais convocado para esta reflexão, há de facto, no processo histórico da globalização, elementos que o mundo antigo, que só o mundo antigo poderia trazer por serem a primeira vez que ocorrem à face da própria humanidade, do próprio planeta. Momentos da história, etapas decisivas da construção do encontro civilizacional, personagens, homens e mulheres que pelo seu trabalho construíram contributos imprescindíveis para esta mesma globalização e, portanto, a antiguidade pode ser trazida para cima da mesa de trabalho, mesmo quando o enfoque é dado para o mundo contemporâneo. E deixem-me, neste sentido, para perceberem, no fundo, aquilo que foi o móvel primeiro para a aceitação deste convite, deixem-me recuar até ao século IV a.C., ali por volta do ano 336 a.C. Vamos encontrar na Macedónia, portanto, nesta zona que objetivamente é a zona europeia, vamos encontrar um garoto inofensivo, como lhe chamou Demóstenes, que está a subir ao trono da Macedónia como sucessor de seu pai Filipe II da Macedónia. Este jovem, com cerca de 20 anos, um jovem rei, vai rapidamente unificar a Grécia, vai se tornar, a designação grega, hegemon, ou seja, chefe supremo das forças gregas, e vai iniciar, como grande arauto dos gregos, a luta contra o inimigo tradicional, o arqui-inimigo dos gregos, que são os persas. E é este homem que, em pouco mais de 2 anos, com os seus exércitos, ali por volta de 334 a 332 a.C., realiza uma série de conquistas imparáveis do Mar Negro até ao Vale do Nilo, até ao Egito, vai conquistando regiões, vai conquistando cidades, pertença até então do domínio aquemênida, cidades persas, vai avançando progressivamente para o Oriente, conquistando as grandes capitais reais dos persas, como Babilónia, Susa, Persépolis, Passárgada, vai conseguir apropriar-se de enormes riquezas financeiro-monetárias que vai espalhar por este vasto império e, em pouco mais de 11 anos de conquista, este homem torna-se o dono de um vasto império como até então não se tinha conhecido na Terra. Desta forma, ele proclama-se não só o herdeiro da tradição helénica, como é também o herdeiro da tradição aquemênida. E vai, de facto, pela primeira vez na história, vai unir a Grécia, o Egito, a Ásia Menor, a Ásia, criando um império do ponto de vista político, militar, mas que ficará marcado por um sincretismo como nunca antes se tinha realizado, em que a cultura helénica chega até ao Ganges e a cultura indiana chega até à própria Europa. E, portanto, dominando um império que se estendia verdadeiramente do Danúbio a norte
até às cataratas do Nilo a sul, do Adriático a oeste, até ao Ganges a leste, temos a construção do maior império até então. E, de facto, este império vai permitir uma expansão de ideias, de ideais, de cultura e de mentalidade que tornam o fenómeno da globalização estudável, se assim a palavra existe, pode ser estudado através deste exemplo histórico que é a construção e desagregação do próprio Império de Alexandre. Porque aquilo que o orador ateniense Demóstenes não previu foi o sucesso que o inofensivo garoto teria. Nunca o ateniense Demóstenes pensou que este homem iria contribuir para o encontro civilizacional do Oriente e do Ocidente, da Europa e da Ásia, que agora se encontram com uma construção do ponto de vista de ideais, de cultura, de tradições, que fazem desta época histórica, um momento ímpar da história da humanidade, onde pontua uma cidade que é ela própria, no período helenístico, um farol destas mesmas noções de multiculturalismo, intercâmbio, troca de ideias. Estamos a falar de Alexandria. E, portanto, a globalização na sua dimensão cultural, espiritual, tem neste período, nesta altura, século IV, III, II e até ao século I a.C., um exemplo histórico extraordinário. E depois, a análise que, como historiadores, fazemos do conjunto de crónicas que nos permitem conhecer este período, crónicas, por exemplo, de Arriano, Plutarco, Quinto Curcio, Ptolomeu, Pseudo-Calígenes, os homens que acompanharam Alexandre ou que escreveram depois da sua morte, o que nós vamos encontrar são sintomas, indícios daquilo que nós podíamos chamar hoje, à luz da própria atualidade, uma tensão, um conflito entre globalizacionistas e anti-globalizacionistas. Ou seja, homens que defendem a expansão, o contacto territorial, a mescla civilizacional, e outros que se lhe opõem tão fortemente que, se calhar, a morte de Alexandre é derivada dos conflitos dos homens que, saídos da Macedónia, não aceitaram a globalização do seu tempo. Homens que não concordavam com o facto de Alexandre Magno se vestir à oriental, usar o manto de púrpura dos reis do Oriente, usar uma tiara, admitir que os persas fizessem a prosquinesis, se pusessem de joelhos perante ele, algo que era completamente desconhecido no quadro cultural e mental da Grécia, em que não se admitia essas formas de adoração. E, portanto, estes homens, mais fiéis a um pensamento tradicional helénico, recusaram-se a continuar a senda que Alexandre tinha iniciado. E quando chegam ao Ganges, eles recusam continuar esta enorme aventura de conhecerem mais território, de conhecerem mais culturas, mais ideais. Portanto, este é apenas um exemplo, o exemplo que trago aqui, mas que não se esgota, porque se nos centrarmos na realidade de Alexandria e percebemos o que foi aquela cidade do ponto de vista cultural, o que ela contribuiu para o encontro de civilizações, homens que vinham de todas as partes do mundo estudar para Alexandria, as pensas dos reis ptolomeus. Então nós temos uma dimensão cultural e espiritual da globalização que nos interessa percepcionar em termos históricos, mesmo que o nosso objeto de trabalho seja o mundo contemporâneo, o mundo em que vivemos. Ainda assim, estando convencido destas virtualidades da história antiga para a reflexão sobre o processo da globalização, o que eu hoje gostava de vos trazer tem a ver, sobretudo, com a dimensão cultural inerente ao
conhecimento que temos sobre o Egito Antigo. O Egito Antigo é moda na cultura ocidental há cerca de 200, 250 anos. E, de facto, desde o Renascimento, que nós podemos dizer que há uma enorme atração por tudo o que vem do Egito. Mas não é possível nós recuarmos até esses períodos. Vamos recuar até um momento também importante do ponto de vista da geoestratégia global daquele momento, daquele mundo, e vamos olhar a expedição de Napoleão ao Egito como um momento singular na transição do século XVIII para o século XIX e que moldaria, a partir daí até hoje, a percepção global que se tem sobre o Antigo Egito. E, de facto, esta expedição de Napoleão é um acontecimento de enormes repercussões no domínio político, militar, mas aquilo que mais nos interessa hoje é a dimensão cultural. É um marco a expedição ao Egito de Napoleão e as suas consequências, é um marco na redescoberta, ou se quisermos, na verdadeira descoberta científica da antiga civilização dos faraós. E tudo isto é muito curioso, porque a expedição em si mesma foi uma estranha aventura. O segundo diretório francês, portanto, a última forma de governo adotada pela Primeira República Francesa durante a Revolução Francesa, este segundo diretório, que se iniciou ali em 1797, um bocadinho antes da expedição, estava particularmente enfraquecido devido aos conflitos com a Inglaterra, naturalmente, e com as guerras que no primeiro diretório tinham sido perdidas com a Áustria. E, portanto, as dificuldades económicas e as insurreições populares marcavam o segundo diretório francês. E era preciso alcançar um volte-face em relação a esta situação, e é isto que, a 5 de março de 98, leva os franceses a quererem ir para esta aventura. Mas é algo estranho, porque um dos melhores exércitos da República Francesa, comandado pelo seu mais brilhante general, que na altura já era reconhecido pela sua habilidade militar, parte com uniformes de lã para um clima escaldante como o clima do Egito. Não declara guerra a ninguém. Os exércitos normalmente deslocam-se porque vão para conflitos militares em que já a hostilidade está patente e é ativa. E, mais estranho ainda, nem os próprios exércitos, nem as próprias tropas de Napoleão sabiam para que destino iriam. Estamos a falar de algo que, de facto, mobilizou os franceses. São 54 mil homens, 300 navios de guerra que saem de Toulon, e aí vão eles para um qualquer lugar oriental, porque se percebe que os navios estão a rumar pelo Mediterrâneo fora em relação ou em direção ao Oriente, mas não se sabe verdadeiramente para onde vão. Mas, talvez mais estranho porque não era habitual, inabitual, além dos soldados, por ordem de Napoleão, concentram-se no cais engenheiros, naturalistas, mineralogistas, artistas, sábios, botânicos, matemáticos, químicos, para fazerem parte da expedição. Não era habitual as tropas conhecerem esta companhia de estudiosos que se dirigem ao Egito. São 154 homens que pertencem à designada Commission des Sciences et des Arts de l'Armée de l'Orient, que vão para este destino desconhecido com os seus objetos de trabalho e predispostos, de facto, a realizarem, onde quer que fosse, o trabalho necessário de levantamento de acordo com as suas próprias características profissionais e técnicas. A primeira vez que uma comissão científica
por convocação política, acompanha uma campanha militar é a expedição napoleónica ao Egito. E, de facto, depois de conquistar Malta, depois de desembarcarem em Alexandria, a 1 de julho de 98, o exército de Napoleão, as forças francesas, chegam com esta ideia de libertação do Egito, por um lado das forças mamelucas, que ocupavam o território egípcio, mas, sobretudo, de confronto militar político com a Inglaterra. E este foi o grande móvel para a deslocação destes homens. Napoleão apresenta-se no Egito como o libertador. De facto, o Egito era, já desde o século XVI, um espaço pertença do Império Otomano e era um nó estratégico nesta luta entre o Oriente e o Ocidente, pelo que a própria expedição napoleónica é um fenómeno de estudo no âmbito do fenómeno da globalização. Mas aquilo que nos interessa é o que resultou desta expansão pelo território egípcio, que de Alexandria até praticamente à zona mais a sul, à zona atualmente de Philae, tudo isto é passado pelos exércitos de Napoleão. Não os vou, naturalmente, porque não é esse o objetivo, não nos vou aqui maçar com os pormenores dos eventos políticos que ocorreram. Talvez aquele que ficou no imaginário, no mais conhecido, é a célebre Batalha das Pirâmides, em que os franceses ganham a batalha aos mamelucos e que entrou um bocadinho na mitologia, porque terá sido, neste momento do confronto militar, que Napoleão, para galvanizar os seus exércitos, diz: do alto destas pirâmides, 40 séculos de história vos contemplam. Tudo isto é uma narrativa mitológica, mitificada, não aconteceu assim, mas é a percepção que aquele lugar repleto de história só poderia galvanizar os franceses em nome da cultura, da defesa dos ideais europeus naquele território. As coisas não correram depois assim muito bem para os franceses, perderam a Batalha do Nilo, em Aboukir, contra os ingleses. A frota francesa foi completamente derrotada, mas aquilo que é importante é que a dimensão cultural introduzida pela visita ao Egito, a redescoberta do património etnográfico daquela época, do património construído do período faraónico, das épocas islâmicas, tornou a expedição de Napoleão o elemento incontornável numa nova era de conhecimento das culturas humanas. A Europa culta vê-se confrontada com um conjunto de informações que os sábios de Napoleão, não aqueles que lutaram na batalha, porque esses eram os exércitos, e muito curiosamente o Napoleão percebia que os sábios podiam até ser um estorvo na deslocação das tropas, e então isto sim é histórico, porque ficou registado pelos cronistas do período. Ele mandava colocar os burros e os sábios no meio do exército, ou seja, de maneira a ficarem protegidos. E então, jocosamente, os soldados do exército chamavam aos sábios os burros, não é? Porque eles chamavam-os os burros, porque eles estavam no mesmo local, na mesma proteção que os próprios animais. São estes homens que, durante a sua estadia no território egípcio, vão explorar, estudar, medir, registar, descrever, cartografar todos os aspectos da vida egípcia. Quem já visitou o Egito sabe que em muitos dos monumentos antigos os próprios soldados de Napoleão deixaram inscrições, estivemos aqui, não é? Sob as ordens de Kleber, chegaram aqui os exércitos de Sua Majestade, o Imperador Napoleão, e deixaram estes registros justapostos a locais onde estão inscrições hieroglíficas, inscrições em demótico, inscrições gregas. Também este fenómeno é um fenómeno de globalização, de quem por um lugar histórico passa e que nele deixa registros
para a posteridade. Estes homens vão construir um saber inexistente sobre o próprio Egito, sobre a própria cultura do tempo dos faraós. E por isso, não é de estranhar que, em resultado deste estudo aprofundado, detalhado, metódico, feito por estes homens, se venha a publicar, no início do século XIX, ainda são 10 volumes que vão saindo entre 1808 e 1828, uma obra que ficou conhecida como Description de l'Égypte, que corresponde à recolha das observações e das investigações que foram feitas no Egito durante a expedição do exército francês e publicada pelas ordens de Sua Majestade o Imperador Napoleão. O próprio subtítulo, muito típico do século XIX, aqueles títulos muito compridos, demonstrava como esta descrição foi tão acurada por parte destes homens e como ela agora veio marcar a própria Europa culta, a Europa sedenta de perceber as outras culturas do passado que até agora eram mudas. Porque reparem, estamos em 1801, 1808, não se sabe ler um hieróglifo. Não se tem a noção do saber condensado da civilização egípcia. Isso gera uma enorme atração. É a atração do desconhecido. Bom, o que é facto é que estes homens fazem esta obra que é considerada um dos documentos base da egiptologia. O saber científico nasce a partir da Description de l'Égypte, que é resultado da expedição napoleónica. Mas também é a expedição napoleónica que, ao fazerem lá umas escavações em Rachid, em Roseta, na altura Roseta, encontram lá uma pedra de Roseta, que se tornou o elemento basilar para a decifração da escrita hieroglífica. Quer dizer, é a própria expedição napoleónica, com o seu trabalho no terreno, que vai permitir que esta pedra, que tem o sortilégio, isto é um decreto do tempo dos Ptolomeus, e os Ptolomeus naquela época fazem uso das 3 línguas, da língua de cultura, o grego, da língua do passado remoto do Egito, o hieroglífico, e da língua do dia-a-dia, que é o demótico. E escrevem o mesmo texto em 3 versões. Bom, há logo a percepção, claro, que a escrita hieroglífica que lá está em cima e a escrita demótica do meio são a tradução daquilo que está no grego. O grego era profundamente conhecido, estudado, toda a gente intelectualmente culta sabia grego no século XIX. E, portanto, a tradução imediata do texto grego foi logo feita no Egito pelos sábios de Napoleão. E enviaram, por ordem de Napoleão, para os grandes estudiosos da Europa, provas da própria pedra, para agora se começar a decifrar a escrita hieroglífica. E homens célebres como Sylvestre de Sacy, David Ackerblad, Thomas Young, fazem as suas experiências, sendo que seria Jean-François Champollion, com base no estudo das próprias escritas presentes na pedra de Roseta, que vem fazer a própria decifração da escrita. Em 1822, uma data célebre para a egiptologia, 14 de setembro de 1822, decifra-se o sistema de escrita dos antigos egípcios. Bom, o senhor vai continuar a publicar várias obras, como esta de 1824, que é, no fundo, uma gramática onde se explica como é que funcionava o sistema de escrita que até 20 anos antes era completamente desconhecido. É uma revolução cultural. A egiptologia galopa neste momento, galopa nos cavalos de Napoleão, devido ao gênio de Jean-François Champollion, que naturalmente vai, por isso mesmo, ser agraciada a França por esta extraordinária façanha. Nos templos do Antigo Egito, normalmente diante dos pilones, há 2 obeliscos. O obelisco de Luxor, que aqui falta, foi oferecido pelo Khedive do Egito,
foi oferecido pelo Khedive do Egito à França e, portanto, isto bloqueou. É aquilo que nós conhecemos como o obelisco da Place de la Concorde, em Paris. Portanto, é o reconhecimento material pela aventura global do conhecimento que agora chegou, pelas mãos de um francês, à Europa culta. Nós podemos, puxando aqui um pouco esta feição para os nossos estudos globais, dizer que o obelisco é uma prova, o obelisco que está em Paris, é uma prova material da globalização resultante do conhecimento sobre o Antigo Egito. E está ali justamente como uma oferta feita em 1836 pelo responsável político do Egito ao rei francês. Os volumes da descrição do Egito são algo que marcará a própria egiptologia. A pedra de Roseta, o seu estudo, marca também a egiptologia científica. E por isso não é exagerado, é apropriado dizer-se que, no plano militar, a campanha francesa no Egito foi um verdadeiro desastre, um insucesso. Quem ganha são as forças inglesas. É por causa das forças inglesas ganharem a batalha, o conflito com os franceses, que a pedra de Roseta, descoberta pelos franceses, é espólio do Museu Britânico. Porque foi com o espólio de guerra que o almirante Nelson levou para a Inglaterra. E que, orgulhosamente, o rei Jorge III oferece ao British Museum. Portanto, no plano militar, a campanha é um insucesso, mas do ponto de vista cultural, do ponto de vista intelectual, a campanha de Napoleão ao Egito está ligada ao nascimento de uma nova disciplina de estudo. A disciplina que, cientificamente, pode agora conhecer, pelos relatos escritos, constantes em tudo o que é no momento, a história dos homens, das mulheres, dos faraós que viveram no passado remoto. E então, de repente, a Europa percebe que aquelas descrições da Bíblia que falavam dos egípcios, mas que pouco nos diziam sobre as suas próprias características, podiam agora ser estudadas com documentos históricos de primeira mão que eram possíveis de estudar devido a esta expedição. Temos, portanto, que a França fica com a Description e a Inglaterra fica com a pedra de Roseta. Mas, nestes fenómenos de globalização, há sempre necessidade, hoje como no passado, de olhar a várias facetas, de olhar, se quiserem, o outro lado da medalha. A expedição de Napoleão permitiu o estudo sistemático do passado egípcio. Permitiu que estudiosos no campo da filologia, da arqueologia, da história, ampliassem o conhecimento sobre as culturas humanas, neste caso, centrados na cultura egípcia. Mas, ao mesmo tempo que esta vertente científica, académica, se desenvolve, desperta-se uma enorme curiosidade, intelectualmente valorizada pelos europeus, pelas antiguidades egípcias. E vai surgir uma moda na Europa culta, que está bem mostrada no caso do mobiliário europeu, quer dos estilos Regency em Inglaterra, quer dos estilos Império em França. Nós vamos ter como fonte de inspiração para este mobiliário dos aristocratas europeus, justamente aquilo que tinha acontecido com a redescoberta do Egito. É uma onda de mania pelas coisas egípcias, que nós, para distinguirmos da egiptologia, chamamos egiptomania. E podemos dizer que as provas, a
as marcas no mobiliário europeu desta adoração, desta profunda reverência pelo passado faraónico é tal que ainda hoje estas peças nos dão prazer do ponto de vista daquilo que são esteticamente as construções que foram feitas. Este senhor inglês George Smith, que era proprietário de uma oficina de carpintaria em Londres, foi o primeiro homem a pensar usar aquela ideia que vinha lá do Oriente, que agora se tornou realidade no mundo europeu, patenteá-la agora através de produções com estas características. E realmente o mobiliário vai buscar elementos que são artisticamente filhos do Egito Antigo, da escultura egípcia antiga, de pedra, que a maior parte destes europeus ainda não tinha visto, a não ser nas belíssimas pranchas da Descrição do Egito. Podemos dizer que o conhecimento sobre o Egito está a globalizar-se na Europa culta. Os ingleses e os franceses, e daqui a pouco os americanos, e reparem, americanos cujo país, do ponto de vista também da sua ebulição, está profundamente ligado aos ideais da Revolução Francesa, e portanto tudo isto está num enorme cadinho de cultura efervescente a generalizar, a globalizar a ideia sobre um passado maravilhoso e longínquo do tempo dos faraós. Estes slides, no fundo, têm o sortilégio de nos mostrar a dimensão material da egiptomania. Quer dizer, não é só ficarem com uma atração, é representar estes bancos que aqui vêm, são bancos que existem no mobiliário do Antigo Egito. Estavam nos túmulos. E, portanto, são reconstruídos, recuperados, fabricados, justamente para imitar essas antiguidades. E, portanto, tudo isto invoca o passado faraónico e torna-o presente no mundo europeu do século XIX e, digamos assim, nunca mais desaparecerá esta enorme atração, porque a cada nova descoberta recrudesce, revigora-se este interesse pela cultura egípcia. Quando chegamos ao início do século XX, em 1922, Howard Carter e Lord Carnarvon vão descobrir o túmulo de Tutankhamon. E essa descoberta vai trazer uma nova forma de olhar o próprio fenómeno, surgindo um fenómeno que é ele próprio um fenómeno global, que é a chamada tutomania. As pessoas ficam fascinadas por Tutankhamon, admiram-no como alguém do seu presente, ao ponto do faraó se tornar uma moda na Europa dos anos 20 e dos anos 30. De facto, tudo o que dizia respeito ao faraó, ao seu túmulo, aos seus descobridores, passou a ser escrutinado por jornais em todo o mundo. E quem não conhece agora, põe o dedo no ar, a maldição da múmia que surge na sequência desta tutomania. Não houve maldição nenhuma. O homem foi mordido por um mosquito e aquilo infectou e ele teve uma septicémia. Explica-se, racional e com a medicina. Mas aquilo que vigora como principal aspecto ligado ao Tutankhamon é a tutomania e a maldição da múmia. E estamos num domínio de globalização do conhecimento através desta porta que é a porta da egiptomania. A egiptomania está a conduzir grupos cada vez mais alargados de ouvintes, de espectadores, a conhecerem estas realidades. Imaginem os anos 30. Os anos 30, que vivem a pouco tempo da descoberta do túmulo de Tutankhamon e da tutomania, vão desenvolver uma outra particularidade que é a mumiomania. Vão surgir os túmulos, os filmes. O Boris Karloff é o mais conhecido, de 1932, mas isto nunca mais vai desaparecer. Reparem, em 99, em 2017, com o Tom Cruise, que é para dar ali novamente um revigoramento à mumiomania, e nós temos o cinema como principal promotor à escala mundial
vamos dizer agora, à escala global de um conhecimento egiptómano sobre o Antigo Egito. Mas, se cronologicamente o cinema é um dos últimos elementos, não podemos também esquecer os recursos educativos multimédia e os jogos de computador, que são os últimos testemunhos da atração desmedida, despodurada de vastas audiências pelas múmias egípcias e pelas temáticas do Antigo Egito. E em 1981, novo recrudescimento com o Indiana Jones e os Salteadores da Arca Perdida. Onde é que a ação se passa? No Egito. Na descoberta de túmulos, onde o salteador, o herói, entra, e é este entrar no mundo do passado que se torna altamente apelativo, quer através do cinema, quer através das outras produções. Não podemos deixar de falar, porque à escala mundial, com as traduções, os livros, os romances centrados no Egito, o romance histórico, que têm alimentado a fantasia e a imaginação de centenas de milhares, para não dizer de milhões de leitores em todo o mundo, generalizando, globalizando, praticamente em todas as línguas, o interesse, a admiração e o conhecimento sobre o Egito Antigo, sobre as suas personagens, e isto atinge também naturalmente Portugal, sobre os seus monumentos, os seus locais, as suas crenças. São importantes contribuições e expressões da existência e da coexistência de múltiplas leituras sobre o passado egípcio. E então, pode-se dizer, e isto não é despiciando, que a cultura de massas não deixou de aproveitar o fenómeno do interesse pelo Egito, utilizou de uma forma perfeita em todas as suas dimensões. Bom, estamos a ver o cinema, estamos a ver a literatura, estamos a pensar na banda desenhada. Milhões de crianças e jovens têm contacto com o Antigo Egito antes do contacto escolar e do contacto científico e académico. Logo, têm percepções, vamos dizer, construídas por imagens que lhes são passadas através da banda desenhada. E esta Cleópatra de nariz bem afilado, marca realmente a cultura através da banda desenhada. Mas, e o Tintim? E os farucos do faraó, com os sarcófagos, até já estavam um reservado para o Milu e outro para o Tintim. E o mistério da Grande Pirâmide nos seus 2 volumes, das aventuras de Black e Mortimer, 2 detetives, que naturalmente vão redescobrir para milhões de leitores aquela extraordinária civilização que é a civilização do Egito Antigo. E depois os jogos. Os jogos de computador que têm extraordinárias imagens que permitem algo que historicamente é impossível, que é o jogador passar por personagem do mundo antigo e andar pelos espaços monumentais do Antigo Egito, coisa que na realidade nós não podemos fazer e que são extraordinários, porque mais adaptados a crianças mais novas, a jovens de tenra idade ou a adultos, acabam por estar disponíveis para computador, para PlayStation, para Wii. Tudo isto globaliza, generaliza, enfatiza um conhecimento, por vezes deturpado, sobre a realidade egípcia, mas que ainda assim é altamente significativo para o nosso olhar. A recepção do Antigo Egito tornou-se de facto um fenómeno global, onde se aplica perfeitamente o conceito de mnemostória, a história da memória, que defende que a apropriação da memória do passado não se aplica ao passado como tal, mas apenas ao passado como é lembrado. E afastamos das perspectivas positivistas que estudavam a história para conhecer como as coisas realmente aconteceram. Hoje, a mnemostória
aproxima-se das ideias de lembrarmos do passado através da reconstituição fantasista, imaginativa, criativa que dele fazemos. E por isso, tão importante como um artigo científico, tão importante como um capítulo num livro académico, tão importante como uma tese em egiptologia, é o saber que sobre o Egito Antigo se passa através de filmes, romances, livros destinados a vários tipos de leitores, banda desenhada ou jogos de computador. Não podemos ter limitação mental, temos que ser abertos de espírito para entender que, para a esmagadora maioria das pessoas, são o cinema, o romance histórico, a banda desenhada e os jogos de computador que fazem com que conheçam a realidade do Antigo Egito. Não é a leitura de artigos científicos, nem a apreciação dos trabalhos de egiptologia. E, portanto, a egiptomania, apesar de desproporcionada, mal direcionada e mal interpretada, é um conceito maior, com uma enorme capacidade na recepção e na globalização que faz do conhecimento sobre o mundo antigo. E, portanto, não surpreende que esta problemática da recepção da civilização egípcia nas suas múltiplas formas, até hoje, e a Susana já o disse aqui no início, nós preferimos mais falar em recepções do Antigo Egito do que recepção, porque há várias formas de percepcionar, de refletir sobre o passado egípcio. Esta forma de apreender e de conceber o Egito Antigo é devedora destas duas portas de saber, que são a egiptologia e a egiptomania. Têm ideias dispares, têm produtos, construções e representações mentais distintas, uma mais académica, outra mais esotérica, uma mais erudita, outra mais fantasiosa, mas ainda assim contribuindo ambas para ampliar continuamente o conhecimento global e geral sobre o Antigo Egito. Mesmo quando os conhecimentos históricos não são os mais corretos, há conhecimento sobre o Antigo Egito envolvido. E por isso, em minha opinião, talvez arrisque aqui a dizer em nossa opinião, a vertente da globalização do conhecimento, do pensamento, da recepção sobre o Antigo Egito está presente nos nossos dias e arrisco-me se calhar a dizer, fazendo aqui um bocadinho de futurologia, que nunca desaparecerá. Por qualquer nova descoberta, qualquer meio técnico que venha a existir, irá alimentar este caudal que tem, pelo menos, situando-nos no período napoleónico, cerca de 250 anos. E, portanto, a história antiga, não sendo normalmente convocada para os estudos da globalização, pode também ajudar a pensar e a refletir sobre este fenómeno. Muito obrigado. Eu, antes de avançar, parece-me importante fazer aqui uma pequena declaração de conflito de interesses. Eu acho que ficou patente há pouco. Eu e o professor Salles, mais do que dois egiptólogos portugueses, somos, na verdade, colegas, somos corresponsáveis por um projeto na área da recepção do Antigo Egito, que eu atrevo-me a dizer que é o projeto sobre a recepção do Antigo Egito, atualmente em Portugal, exatamente sobre o faraó Tutankhamon. Eu falarei um pouco mais sobre isto adiante, mas só para perceber que, na verdade, nós temos aqui uma interligação muito grande no trabalho que fazemos e nas coisas que temos vindo a desenvolver. Portanto, eu achei que, mais do que um comentário crítico, ou aquilo que poderia ser designado um comentário crítico de uma comunicação que o professor já fez de uma forma, obviamente, abrangente e completa, eu pensei que seria interessante, porque, de facto, tendo em conta o cenário dos estudos atuais e aquilo que se está a desenvolver neste momento na área da recepção e da historiografia, começar por salientar um aspecto que o professor já aqui tocou e depois acrescentar umas coisinhas, umas notinhas um bocadinho
para adicionar informação. E, portanto, parece-me de facto importante organizar aqui e chamar aqui a atenção à ideia de que, de facto, a globalização do Antigo Egito tem duas facetas. Estamos a falar, por um lado, o momento-chave da expedição de Napoleão Bonaparte ao Egito abriu as portas ao nascimento e ao desenvolvimento da egiptologia, portanto, a vertente científica, através da qual esta antiga civilização passou a ser estudada e analisada, sendo que esta é uma vertente, pela sua natureza, mais fechada, mais seletiva, acessível apenas a uns quantos, menos ainda se for em Portugal, do meio académico. Por outro lado, Napoleão abriu o Egito, o Antigo Egito, ao mundo. Se antes esta civilização, antes de Napoleão, obviamente já tinha deixado várias influências ao longo da história, a partir deste momento, de facto, o Antigo Egito globaliza-se de uma forma que, embora tenha tido alguns picos, como o professor referiu, a descoberta do túmulo de Tutankhamon é um momento incomparável no que diz respeito ao desenvolvimento do interesse pelo Egito, mas de facto nunca desapareceu e perdura até hoje. Cada vez que acontece alguma coisa, alguma descoberta no Egito, isto chama a atenção das pessoas. Esta vertente convencionou-se de designar de egiptomania, é obviamente mais aberta, mais acessível, mais alargada e permite a todos que têm algum interesse ter esta proximidade com o Antigo Egito. Das mais diversas formas, todas elas acabam por, de alguma forma, caber sob esta designação. No entanto, e este é o aspecto que eu acho chave nos estudos hoje em dia, esta egiptomania e todas as suas decorrências, a turcomania, a mumiamania, foi sempre olhada pela vertente científica com alguma desconfiança, entendida como uma mania pelo Antigo Egito, com muitas expressões, por vezes, de facto desfasadas no conhecimento factual desta civilização. Mais do que apenas um parente pobre, a egiptomania era, podemos mesmo dizer, desprezada pelos especialistas. Contudo, a verdade é que atualmente esta perspectiva está a cair em desuso, pois percebeu-se que, de facto, a forma como o Antigo Egito foi sendo recebido, foi sendo tratado, foi sendo reimaginado, foi sendo adaptado nas suas mais diversas expressões, como o professor Salles aqui também demonstrou, do mobiliário, a literatura, o cinema, os videojogos. Eu acrescento a moda, que é uma coisa que eu tenho descoberto recentemente, e o impacto do Antigo Egito na moda é uma coisa extraordinária. Este impacto ao longo dos séculos é também, na verdade, uma respeitável matéria de estudo. E assim, recorrendo à expressão que o convite para esta sessão fez perceber que faz de facto todo sentido no nosso trabalho, a globalização do Antigo Egito enquanto manifestação cultural torna-se cada vez mais uma área de saber com múltiplas expressões e que inclusivamente já dá aso hoje em dia a debates historiográficos que obviamente são demasiado pesados e que não vale a pena estarmos aqui a alongar. Eu queria apenas salientar que, de facto, atualmente existe uma nova forma de olhar para a forma como o Antigo Egito se propagou fora do mundo académico e que aquilo que antigamente eram só vistas como leituras inapropriadas do Antigo Egito, erros, são hoje alvo de estudo e são também uma forma de podermos perceber a natureza e o valor desta forma de acesso e desta forma de conhecer o Antigo Egito. Portanto, eu gostava de deixar esta ideia: egiptologia, egiptomania. A egiptologia não gostava da egiptomania. Hoje em dia a egiptomania assume-se, afirma-se como de facto sendo algo que merece e que deve ser estudado. Agora, vou aproveitar para passar e dar um saltinho para a egiptomania em Portugal. Como já referi, eu e o professor Salles temos então este projeto na área da recepção do Antigo Egito. É um projeto chamado Tutankhamon em Portugal, Relatos na Imprensa Portuguesa, e então o nosso objetivo foi perceber que reflexo é que houve na imprensa portuguesa sobre a descoberta do túmulo do faraó Tutankhamon a 4 de novembro de 1922, fez a semana passada 98 anos. E ao preparar-me para esta sessão,
novamente a ideia da globalização que nos fez pensar. Eu não pude deixar de perceber que as múltiplas notícias que foram publicadas em Portugal entre 1922 e 1939 são elas próprias uma demonstração da globalização. Descobertas ocorreu no Egito, mas em Portugal, tal como no resto do mundo, eram diariamente publicadas notícias sobre a descoberta, os achados, as peripécias políticas e, acima de tudo, sobre a maldição do faraó. Os jornais e as revistas portuguesas, tal como os seus congêneres internacionais, e principalmente considerando o ano 1923 e 1924, portanto a descoberta aconteceu no final de 22 e a partir de 23 teve início de facto o trabalho de escavação e de exploração. Acontece depois a morte de Lord Carnarvon, tem início a maldição da múmia e portanto estes 2 anos são particularmente importantes. E, portanto, os periódicos concederam uma atenção regular e intensa a esta descoberta. E esta descoberta arqueológica, de facto, revolucionou não só a egiptologia, a vertente científica, como, de uma forma indelével, a egiptomania, que, como o professor Salles também já referiu, teve, então, origem esta derivação da tutomania. Quer tenha sido através dos periódicos nacionais, quer tenha sido por outros meios. A verdade é que Portugal não escapou a esta globalização e acabou também por dar origem a expressões da tutomania que eu diria que são verdadeiramente dignas de nota. Em Portugal temos, por exemplo, a poetisa Flor Bela Espanca, em 1923, a publicar um poema sob o pseudónimo de Soror Saudade. O título do poema é A Moda e eu vou ler só uma breve passagem. Ela descreveu, chama a atenção, não tenho jeito para ler poesia, vou fazer o meu melhor. Ela diz: Tutancâmon, enterrado há 3.000 anos ou mais, dormindo mumificado numa cova entre areais. Faraó omnipotente, Deus da moda no seu país, mal ressurge e de repente ordena a moda em Paris. Aqui temos não só uma grande poetisa nacional a ser inspirada por Tutancâmon, como também a constatar o que de facto estava a acontecer pelo mundo. O faraó era, e ainda é, uma inspiração para a moda. Mais chamativo ainda, diria eu, foi o facto de o nosso projeto nos ter permitido descobrir que uma das primeiras obras literárias, eu acho que está ali a lutar entre o terceiro e o quarto lugar, ainda não temos a certeza, mas eu ponho em terceiro. Uma das primeiras obras literárias a ser publicadas mundialmente sob a inspiração do faraó Tutancâmon é portuguesa. Eu não sei se é possível usar aqui maneira de tornar isto visível. Ok? Pronto. Em 1924, o Fernando Valdo Rio de Carvalho Henriques, um desconhecido escritor português, publicou a sua primeira obra, intitulada A Profecia ou Mistério da Morte de Tutancâmon. Esta obra que aqui vemos, infelizmente um dos poucos exemplares que ainda existem, trata-se de um romance policial que é passado em 2 tempos narrativos, a época do autor e a época do faraó Tutancâmon, e curiosamente a ligação entre as 2 épocas é feita exatamente através da leitura de uma notícia de jornal, a motivação do nosso projeto e que nos levou até aqui. Mas a presença do Antigo Egito em Portugal não começa nem se esgota com a figura de Tutancâmon. Obviamente não podemos explorar aqui todas estas vertentes. A título de exemplo vou referir 2 estabelecimentos comerciais, um em Braga e outro em Guimarães, ambos de meados da década de 20 do século XX, ambos proficuamente decorados com motivos egípcios. Infelizmente, o Café Oriental de Guimarães foi destruído, mas felizmente o de Braga está atualmente em processo de recuperação e, portanto, eu acho que dentro de muito pouco tempo vamos ter a possibilidade de ver aquilo que alguém apaixonado pelo Egito no início do século XX achou que era digno de decorar um café onde as pessoas se iam sentar a conviver. O de Guimarães era absolutamente magnífico, infelizmente hoje em dia já só temos algumas fotografias. Em suma, e para terminar aqui esta minha intervenção,
Devemos só então perceber que Portugal não ficou fora da mania pelo Antigo Egito, não escapou à sua influência, tanto a nível científico e académico, como ao nível do encanto, do gosto e da imaginação por esta civilização. Termino a minha intervenção e, para terminar e abrir o debate, uma questão que eu diria um bocadinho provocatória e que a mim, como investigadora da egiptologia e da egiptomania, às vezes me deixa também perdida. Eu diria o seguinte, e gostava de ouvir a sua opinião. Se a egiptomania tem aspectos positivos, e como aqui vimos, que deve ser estudada, deve ser analisada, percebida e tudo mais, ela tem também muitos aspectos errados e que levam a uma globalização de ideias erradas, de ideias às vezes absurdas sobre o Antigo Egito. O cinema, por exemplo, é pródigo em situações completamente absurdas, diria assim. Assim, gostaria de saber a sua opinião sobre os perigos da egiptomania e como se há maneira de lidar com isto da melhor forma. Eu agradeço o comentário crítico feito pela Susana e o chamar um pouco a atenção destes aspectos também que hoje vão ganhando alguma atualidade na nossa área científica. Em relação à questão concreta que coloca, eu acho que um dos problemas, uma das visões que tem causado maior perturbação na relação entre a egiptologia e a egiptomania é pensar que elas têm que ter uma forma única de olhar o próprio fenómeno. E, portanto, a finalidade de um realizador, quando faz um filme, não é a mesma finalidade de um tipo que faz uma tese de doutoramento e que investiga sobre o Antigo Egito. E, portanto, eu não posso carregar para a análise crítica de uma peça cinematográfica as mesmas preocupações de uma recensão crítica que faço a uma obra académica. E, portanto, elas têm a sua forma, as suas formas técnicas, os seus objetivos, as suas finalidades, e não deve ser confundido qual é o seu plano de atuação. O que é que deve ser alvo, efetivamente, do nosso trabalho? É não só esses erros que possam existir para que eles possam ser percepcionados, mas explicar o enorme impacto que esse tipo de narrativas tem na construção do passado. Ou seja, do passado que eu apreendo e que dificilmente eu me consigo libertar dele. Porque o sortilégio, sobretudo das formas de comunicação de massa, é conseguirem generalizar de uma forma muito eficaz ideias de que nem os especialistas se conseguem libertar. E quando se diz a palavra Cleópatra, ela é sinónimo de Elizabeth Taylor. Porque aquele ícone foi tão trabalhado, tão bem utilizado, que a nossa percepção de Cleópatra está sempre enviesada. Cleópatra significa, a priori, num primeiro momento, alguém que é muito belo, muito eleante, muito sensual. Parece que a verdadeira Cleópatra, descrita pelos cronistas, não era muito bonita, tinha um nariz ligeiramente acentuado, mas dizem os cronistas, tinha uma presença que, quando entrava numa sala, desviava o olhar sobre ela. A beleza de Cleópatra parece estar historicamente mais associada à sua voz do que à sua bela presença física. Mas quando nós estamos a olhar o fenómeno de Cleópatra, que é outro dos fenómenos globais, nós percebemos que a construção de Cleópatra não é egípcia, é feita pelos romanos, que a apresentam como uma meretriz e a grande dominadora de Júlio César e Marco António e um enorme problema para o Estado romano. E, portanto, a mitologia, o mito criado em torno de Cleópatra é enviesado desde os autores gregos até ao cinema atual.
E é isso que nos importa perceber. É isso que a egiptomania merece, como a Susana disse, é um respeitável domínio de estudo, justamente para trazermos à superfície aquilo que resulta destes fenómenos de construção, porque são fenómenos de construção e de representação ao longo das várias épocas. Quem é que faz eco disto? Shakespeare, quando escreve sobre António e Cleópatra. Porquê? Porque ele não podia, não havia a internet para se informar. E onde é que ele foi beber? Ao Plutarco e ao Arriano, aos homens que descreviam a própria Cleópatra. E, portanto, também ele transfere para o século XVI e para o século XVII, nas suas peças, esta construção mental. E, portanto, a egiptomania é fecunda no ponto de vista das percepções que nos permite perceber e não pode ser descurada. E quando fazemos estudos sobre as valências, as reflexões e a riqueza da egiptomania, quando o fazemos cientificamente conduzidos, transformamos-la em egiptologia. Portanto, o toque de Midas é fazer com que aquilo que aparentemente é caótico, criativo, em excesso, imaginativo, doentio, se torne explicável à luz das próprias regras e das metodologias de uma disciplina científica que é a egiptologia. Mas lá está. Isso são egiptólogos a olhar para a egiptomania. Mas os egiptólogos mais tarde ou mais cedo vão ter que fazer o mesmo que nós temos estado a fazer, que é considerar a enorme documentação e o extraordinário valor que ela tem nesta reconstituição do passado. A pessoa ir à Praça do Toural em Guimarães e entrar num café cujas paredes estão representadas como pilões do Antigo Egito à maneira egípcia, é uma forma de aprendizagem ao vivo que ninguém pode descurar quando estuda o Antigo Egito. E, portanto, estes homens que fizeram estas obras tinham uma noção clara da reconstrução que estavam a trazer para as suas cidades e como estavam a moldar a própria percepção dos seus contemporâneos sobre a vida no Antigo Egito. Porque só mais tarde, e só mais tarde é depois da Segunda Guerra Mundial, é que se generaliza a outra grande indústria de massificação que permite já não uma reconstrução, mas uma visita, que é o turismo. O turismo é que vai permitir não viver apenas embevecido por aquilo que é a descrição, mas ir in loco constatar os templos, os monumentos que chegaram, reconstruídos alguns, até aos nossos dias. Mas essa não era a realidade, nem para a maioria dos europeus no século XIX, nem para a maioria dos europeus no século XX, até à Segunda Guerra Mundial. Nós temos alguns registros de idas também no início do século XX, mas estamos a falar de coisas completamente... De uma elite e de um número muito escasso. Aliás, os dados que se desconfia, os dois estabelecimentos, exatamente o de Guimarães e o de Braga, serão resultado de alguém ter ido ao Egito, mas isso lá está, são situações. Pois reparem pequeninos, isto já entra no anedótico, não é? Essa de Queiroz vai ao Egito, não é? Vai ao Egito e por isso vai depois escrever a relíquia, por isso vai escrever as notas de viagem ao Egito. O Sr. Carlos de Gulbenkian vai ao Egito, por isso manda fazer aquela estátua ao Leopoldo de Guimarães, que é o quê? É o deus Horus do templo de Edfu. Mas esta percepção só era possível para estes homens que pertenciam realmente a uma elite culta e financeiramente abastada. Essa de Queiroz vai numa representação oficial devido à sua vida diplomática, não é? E, portanto, ele vai assistir à abertura do canal de Suez e, já que está ali, vai visitar alguns daqueles locais. E, portanto, egiptologia versus egiptomania, insisto, são duas janelas abertas sobre o passado do Antigo Egito. E temos que as olhar de acordo com aquilo que elas nos permitem, de facto, vislumbrar. Quer na exposição, foi falar, digamos, que a egiptomania, a egiptologia, nomeadamente a egiptologia, a dimensão da sua influência, e vendo aqui a questão do mobiliário, eventualmente também na arquitetura, como enorme influência. A minha pergunta, no âmbito dessas dimensões, é hoje, do que acompanho, que é muito pouco, lá está, na comunicação social, parece que o que
várias notícias, é a descoberta de novos artefactos, nomeadamente a questão das múmias ou a mumificação, enfim, à volta. A minha pergunta é: o que é feito das outras vertentes que até foram faladas, que são de influência no mobiliário, assim como também no vestuário, mas também, por exemplo, aquela dimensão religiosa, não é, do Antigo Egito, a dimensão também da alimentação do Antigo Egito, ou seja, qual é que é o papel das outras dimensões, não é, para vós que estudais, digamos, estas áreas, qual é que é o papel e o contributo das outras dimensões, para além daquela, eventualmente, mais mediática da questão das múmias, não é? Isto é a primeira pergunta. A segunda pergunta é um pouco retomando um estudo que ambos fizeram, se me é permitido, com a doutora Susana Mota, o que ambos fizeram foi, digamos, um pouco como as notícias também chegavam a Portugal, no caso aqui da agência Aves, que é aqui em termos do território, aquela que nos enquadrava. Pese embora no vosso artigo digam que não havia propriamente aqui um domínio dessa agência, podia uma Reuters e outra. A questão é: será que Portugal poderia ter mais notícias do que aquelas que contabilizaram, se tivesse uma influência mais de uma Reuters ou de um outro tipo de agência? É uma das soluções. A dimensão das descobertas no Egito, e que a comunicação social sempre aproveita de uma forma muito forte, têm sempre duas vertentes associadas. E nós próprios, quando nos confrontamos com as notícias, temos que ter essa percepção. As notícias que relatam recentes descobertas no Egito, normalmente as descobertas já têm 2, 3 anos. São veiculadas através da comunicação social devido à forte pressão por parte dos agentes turísticos nas alturas que antecedem a marcação de viagens para o Egito. Portanto, nós já sabemos que havia sempre descobertas que ocorriam normalmente nesta época do ano, novembro, dezembro, que depois no mês de janeiro eram reaproveitadas e eram comentadas por tudo o que era a imprensa mundial, porque estava na altura de se marcarem as férias para o verão seguinte. Também não é por acaso que os atentados no Egito ocorrem sempre ali no princípio do ano. Justamente porque os grupos anti-viagens ao Egito querem dissuadir os turistas de se inscreverem nas viagens ao Egito. Portanto, a questão das descobertas é sempre uma coisa que nós colocamos entre aspas, porque, reparem nas imagens nas televisões, o indivíduo que vai descobrir já teve que permitir a entrada dos operadores de câmara, dos técnicos, tudo aquilo é uma enorme encenação vista e olhada justamente à luz da globalização. Aquilo é para vender um produto. O produto descoberta no Egito vende muito bem a nível mundial, porque 87% da economia egípcia até à guerra, até à revolução, estava baseada na economia que se organizava em torno do turismo. E, portanto, não se pode deixar de atuar. Os ministros das antiguidades no Egito têm um menu de atuação ao longo do ano, justamente para mostrar que estão a tentar fazer tudo na Europa e, sobretudo, também nos Estados Unidos, para levarem grandes hordas de visitantes. Quando estes mercados não funcionam, devido a situações também de conflitos que existem, eles voltam-se depois para outras áreas do globo. Vamos ter os japoneses, vamos ter os russos, vamos ter zonas delimitadas no turismo do Egito para grupos que provêm de determinados lugares, depois os conflitos com Israel, tudo isto em torno da questão da descoberta arqueológica, que já não é a descoberta dos aventureiros e dos homens que iam para o Egito para encontrar, à luz das descrições dos cronistas, os grandes túmulos que estavam por descobrir. Mas há uma outra dimensão que o professor Mário Negas colocava e que ela é muito importante quando associada ao estudo do Antigo Egito, que é a questão religiosa. A questão religiosa é uma questão central na forma como se olha no Antigo Egito,
pelo diálogo que estabelece do ponto de vista cultural e religioso com o Ocidente, não apenas por aquela grande diferença. Os egípcios eram politeístas e os outros têm a religião do livro e são monoteístas. Não é apenas esse fenómeno, é o facto dos antigos egípcios, mais de 2.500 anos antes, serem os primeiros a propor a ideia de uma vida eterna e de uma ressurreição dos mortos. Isto será reaproveitado por uma das religiões do livro, pelo cristianismo, e é uma dimensão que, em termos de história humana, está indelevelmente associada ao Antigo Egito. Pela primeira vez, na história da humanidade, concebe-se alguém que morre e que vence a morte. E esta ideia não se perderá mais do ponto de vista cultural e espiritual e será retrabalhada pelo próprio cristianismo. E não é por acaso que um dos primeiros sítios onde o cristianismo triunfou foi justamente no Egito. Porque o plasma cultural que estava criado pela civilização egípcia era favorável à aceitação de um homem-deus, de um humano que tinha características que o associavam de divindade e que, pelas suas próprias ações, venceu a morte. E esta ideia é uma ideia fundamental, é uma ideia que faz também aquela atração pelas múmias, porque as múmias têm a virtualidade de serem o despojo material de um indivíduo que existiu, que chegou até nós. Nenhum de nós consegue olhar face to face para Dom Afonso Henriques. Dom Manuel I pode ter feito coisas venturosas, mas não conseguimos olhar para ele. Porém, todos nós, se formos ao Cairo, podemos olhar diretamente para Ramsés II. Porque o seu espólio, o seu despojo físico, chegou até aos nossos dias. E esta ideia da superação do tempo, de que a múmia, da ressurreição, da existência numa outra dimensão, é algo muito forte para a cultura egípcia e é talvez, se calhar, para nós, que estudamos do ponto de vista científico, foi talvez a principal porta de abertura para o estudo da civilização egípcia. No entanto, a religião está muito associada à arquitetura e no Antigo Egito isso ganha uma dimensão sobre-humana, porque aqueles templos e aquelas construções tumulares, como são as pirâmides, são um desafio à imaginação do homem. Realmente pensar que uma pirâmide tem 230 metros de lado, que para andar à volta da pirâmide é preciso fazer 1 quilómetro, que em altura são 147 metros, é qualquer coisa de extraordinário, porque estão ali 2.300.000 metros cúbicos de pedra para um só homem, para, no fundo, se elogiar ou glorificar alguém que morreu e que, devido àquela rampa ascensional, pode agora ir para as estrelas. Esta religião que deixa marca nas próprias construções, nos próprios monumentos, é também uma faceta do património que os egípcios nos deixaram e que nos extasia na Europa quando vemos uma catedral, uma igreja, mas que no Egito teve também, muito antes de nestes espaços existirem estas repercussões monumentais, já o Egito delas fazia uma forma de superioridade em relação às outras civilizações. E, portanto, esta anterioridade do Egito é também um aspecto que vai ao encontro dessas raízes, dessa gênese das coisas, que é a grande indagação do passado, não é? Por isso, há pessoas que são, vivendo no presente, elas estão constantemente a refletir sobre o passado, mas elas estão a refletir sobre o homem. O homem que há 2.500 anos tinha algumas características diferentes, mas depois tem ali pontos muito similares, sendo que a reflexão sobre o homem, ela depois é útil para a nossa própria forma de vivermos na atualidade, no mundo de hoje. Permita que faça uma questão. Já está aqui um exemplo de como o passado é extraordinária e como este tema pode ser abordado nesta perspectiva da interfecundação com as dinâmicas globais que o pressionam,
desde a moda, passando para a indústria turística, passando pela literatura da banda desenhada. É extraordinário realmente, aqui está um exemplo como estes temas podem ser tratados e nos ajudam a compreender o presente, nomeadamente este aspecto que referi, que é a forma como a indústria turística depois lida com estas questões. No contexto daqueles que defendem essa perspectiva da globalização, do fenómeno turístico como uma conquista do presente, mas também são anti-globalização, aqueles que defendem as duas estratégias para se defender. Mas agora gostava de perguntar uma coisa interessante. O Egito suscita um grande interesse devido à sua dimensão de mistério, à sua dimensão de magia, à sua dimensão também de riqueza, que associado também à descoberta, associa-se a estas dimensões, que ele representa para a humanidade um património simbólico, religioso, político extraordinário, devido àquilo que ele representou em termos de inovação no seu tempo, que depois deixou sementes que fecundaram, como muito bem disse, até do ponto de vista de uma evolução da ideia religiosa, que é muito interessante, nomeadamente a descoberta da ideia de ressurreição dos mortos. Agora eu pergunto uma questão, mas o Egito também não tem funcionado nesta interconexão dos impérios e da ligação dos impérios com um espaço quase de revisitação dos impérios, de legitimação. De algum modo o Egito funcionou, estando para o Ocidente, como uma espécie de arquétipo dos impérios e de modelos de imperadores e de impérios. Não é por acaso depois, ao longo da história, muitos querem lá visitar, ou não visitam de outra maneira, tomando os imperadores na forma como exerciam o poder, como encenavam o próprio poder desde a intronização até à morte. De algum modo não funcionou como uma espécie de arquétipo de império que depois vai ser marcante e modelar para outros impérios. Não é por acaso que Napoleão vai ao Egito, não é por acaso que outros vão ao Egito, e portanto essa referência ao Império Egito como arquétipo dos impérios. Eu gostava de... Sim, esse aspecto que entramos aí claramente numa dimensão política e de olhar o passado pelos exemplos fortes que pode trazer para o futuro, essa própria construção é uma construção europeia. Quer dizer, são os homens que no século XVIII, XIX, começam a olhar de uma maneira científica o estudo do passado, que tiram desse passado modelos para o seu próprio presente. São, normalmente, as potências europeias muito vocacionadas para uma centralidade do poder, que vão olhar para o passado egípcio e dizem: estas épocas de grandes construções, em que se vê um país rico do ponto de vista dos minérios que tem, da dimensão da própria colonização que é feita sobre povos vizinhos, essas épocas vamos designá-las por impérios. Então nós estudamos a história do Egito com o Império Antigo, que é o mais recuado, depois o Império Médio, ali no meio, e depois o Império Novo, mais perto de nós. No meio estão períodos intermediários. São os períodos de falência da autoridade central. É quando a realeza entra em decadência. Então, os europeus, à procura de, na Alemanha, na França, na Inglaterra, fortalecerem as suas próprias concepções imperiais, olham o passado e moldam a categorização dos períodos do passado à luz dos seus interesses do presente. Tanto que hoje, em egiptologia, nós tendemos a não deveríamos, mas é tão forte esta maneira de designar, nós preferimos falar em Reino Antigo, Reino Médio e Reino Novo. Porque os faraós do Egito nunca foram efetivamente imperadores. E a ideia de império tem que ser também ela trabalhada como algo que é construído também no tempo, porque há impérios sem imperadores, há impérios com imperadores e há imperadores sem império. Ao longo da história, as várias concatenações entre território e poder fazem até que no período romano se fale em imperium antes de existir império. Não é? E, portanto, todas estas concepções são as concepções de uma Europa culta, de uma Europa colocada no século XVIII e no século XIX,
que tem que organizar o passado e que tem que, desse passado, trazer os tais arquétipos. Não é que os arquétipos não existem. Os arquétipos são uma construção e uma representação do presente sobre o passado. E, portanto, é este permanente diálogo entre o presente e o passado que faz também mudar os nossos quadros de leitura do próprio passado. Portanto, a história não é uma atividade completamente construída. Não só porque, do ponto de vista técnico, vem mais um instrumento que nos vai permitir ler melhor e, afinal, não foi em 3.000, foi em 6.000. Não é apenas essa dimensão, é o nosso próprio percepcionar sobre o passado vai sofrendo alterações de acordo com aquilo que o presente nos vai trazendo. Nunca se estudou o passado nesta lógica da globalização. Entende-se esses fenómenos, aliás, até havia aqui alguém que nos está a escutar que fazia essas considerações. Bom, mas isso não é bem globalização. A globalização é um fenómeno que nós denominamos de globalização, muitas vezes, a posteriori. Os agentes históricos envolvidos, os grandes personagens, por vezes não têm a consciência que estão a moldar o próprio passado. Bom, mas se isto, em relação a Alexandre, que é um personagem muito controvérsia, Alexandre Magno parte com uma ideia e morre com outra ideia. É um homem que advoga não a supremacia rássica que o próprio Aristóteles lhe tinha ensinado, mas que acredita nos casamentos mistos como forma de criar uma outra raça humana com outra forma de vivenciar as experiências multiculturais. Portanto, este homem evoluiu de um militar sanguinário, violento, carrasco daqueles que sofriam, para alguém que, pela experiência, se calhar pela dor, conseguiu percepcionar que a humanidade unida tem muito mais potencialidade do que aquela separação que ele próprio conhecia. E, portanto, um macedónio que, em nome dos gregos, se converte a próprias formas religiosas da Pérsia, é alguém que não pode ser logo estigmatizado, embora em muitas regiões do globo ele é ou um Deus ou um demónio, não é? Falava alguém há pouco aqui, mas a versão, os vencidos. Sim, os vencidos também têm história, mas quando nós falamos em Mega Alexandros, de facto estamos a falar de uma personagem vista do Ocidente para o outro lado do mundo. E falta-nos sempre esta percepção global, como é que os outros conseguem compreender o mesmo fenómeno. Agora, que Alexandre Magno marcou a vida no Afeganistão, na Pérsia e no Ganges, da mesma forma como nós historicamente tentamos demonstrar, isso não há dúvida. Porque ele continua a ser uma personagem do folclore local hoje, nos dias de hoje. E, portanto, não é por acaso que em West Point se estuda a estratégia militar de Alexandre Magno. Porque se percebe que, do ponto de vista militar, ele introduz na história da própria humanidade uma nova forma de combater e de levar os seus homens até à vitória. Portanto, as concepções de ideologia, de cultura, de império, de supremacia de um povo sobre o outro, fazem parte deste estudo que a história nos pode trazer para um fenómeno com as características da globalização. Muito obrigado, Sr. Professor. Excelente. Senhora Doutora Susana Para Nova. ter possibilidade de responder à questão que o professor Mário, se não estou em erro, colocou há pouco sobre a questão das agências de notícias, que é uma derivação do nosso projeto, uma das coisas que eu, contextualizando, nós começamos um pequeno projeto de investigação com uma ideia que nós achávamos que teria ali uma pequena margem de manobra, e quando demos por nós, vimos envolvidos no estudo das agências de notícias em Portugal, da literatura, dos estudos da globalização, demos por nós numa boa quantidade de frentes. Uma das frentes foi, de facto, a grande maioria das notícias que foram publicadas em Portugal sobre a descoberta e a escavação e tudo mais relacionado com o túmulo de Tutankhamon são notícias de agência, notícias telegráficas, e o professor perguntou, portanto, o nosso estudo sobre esta questão é muito complexo, mas de facto havia
o conceito de que Portugal, nesta altura, trabalhava em exclusivo com a agência AVAS. Oficialmente e dando resposta a um acordo que foi feito mundialmente no final do século XIX entre a AVAS, a Reuters, a Associated Press e a Wolf, portanto, são estas quatro, não estou a erro, portanto, a AVAS francesa, a Reuters também francesa, a Wolf alemã e a Associated Press americana. Portanto, quando estas agências se começaram a desenvolver enquanto agências de notícias, num conceito muito semelhante ao que temos hoje em dia, ainda com uma tecnologia bastante diferente, mas o conceito era exatamente o mesmo, elas perceberam que estavam sempre constantemente a entrar em concorrência umas com as outras. Então, numa lógica muito do Tratado de Tordesilhas, elas dividiram o mundo entre elas, entre as quatro agências. Que é uma forma de imperialismo e de globalização. Exato. Tu ficas com as notícias e cobres determinada realidade, e isto foi aceito pelas 4 maiores agências telegráficas mundiais. E funcionou durante muitos anos. Na prática, a agência que nos calhou em sorte foi a AVAS, e oficialmente defendeu-se a historiografia, aliás, ainda alguma continua a defender, que em Portugal, em termos de agências de notícias internacionais, nós trabalhávamos com a AVAS. O professor perguntou se, na possibilidade de nós trabalharmos com outra agência, se teríamos recebido mais notícias. Não, porque a AVAS tinha as mesmas notícias. Se a Reuters estivesse a trabalhar connosco, também a Reuters ia transmitir-nos as mesmas notícias, porque lá está, o acordo previa que as 4 agências tinham acesso às notícias e cada uma delas iria fazer a distribuição para o território mundial que lhe cabia. Portanto, na prática, nós iríamos sempre receber exatamente a mesma informação. Se calhar, acabámos até por ter mais coisas, mais interessantes, mais ricas, porque, entretanto, nós cá em Portugal também resolvemos que era giro inventar umas agências de notícias nossas e, portanto, a coisa acabou por ser muito mais... Mas essa é outra. Mas isso eu deixo para outros. Toda a gente sabe que o Essa de Queiroz, quando se fala de notícias e de divulgação e disseminação de cultura através dos jornais, fala sempre da agência AVAS, não é? Que ficava no Rossio e, portanto, essa ideia ficou muito impregnada como se fosse a única agência que operava em Portugal. E, através da nossa investigação, nós conseguimos não só negar que é a única, como pôr em causa, e fizemos isto no Congresso de História do Jornalismo no ano passado e este ano, a primeira agência de notícias em Portugal é dada como sendo de 1944, chamava-se Lusitânia. Só que as notícias sobre a descoberta do túmulo de Tutancâmon em 1922, 23 e 24 são assinadas por uma Lusitânia. O que significa que a primeira Lusitânia não é de 44, deve ser para aí de 23, o que significa que a própria bibliografia sobre o estudo das agências telegráficas em Portugal tem que sofrer aqui alguns ajustes. Mas isso é um processo paralelo que nós temos. Nós ainda descobrimos mais duas. Sim, mais 2 agências que operavam em Portugal porque as notícias eram assinadas. Mas o mundo do jornalismo é outro dos grandes elementos da globalização, não é? Porque a gente sabe perfeitamente, a CNN e a Al Jazeera têm formas diferentes de olhar o mundo e de propagarem as notícias. Logo, têm uma concepção imperial, ideológica, cultural, global, diferente. E também aí está uma panóplia de situações suscetíveis de boas teses e de bom trabalho aprofundado. E é por isso que este aprofundamento cultural desta diversidade que é a globalização ajuda-nos a ter bagagem para afinar a nossa compreensão crítica do mundo. Sim, dúvida. Por isso é que isto é fundamental. Já agora, se me permitem, aqui um colega que é o doutorando Félix Malache, agradeço as perguntas, e que diz assim: a apresentação foi muito rica no contexto da reconstituição do passado, no entanto gostaria de colocar as seguintes questões. Podemos afirmar que o Egito foi difusor da civilização tanto para a África como para os demais continentes? Ou se seria legítimo chamar o Egito de berço da civilização africana, o mesmo que afirmar que a Grécia foi o berço da civilização da Europa? Senhores professores? Esta é uma questão tão profunda que
se torna difícil de responder assim rapidamente. Primeira noção. A concepção de que a Grécia é o berço da civilização europeia é uma construção. De facto, o berço da civilização para os gregos era o Egito. Por isso é que todo o grego que se prezasse viajava ao Egito para conhecer as verdades no lugar onde tinham nascido pela primeira vez. Mas, de facto, continentalmente, nós temos um pouco esta ideia, as civilizações clássicas, Grécia e Roma. Mas elas próprias também são herdeiras de um passado. Elas próprias também tiveram referentes culturais e berços civilizacionais anteriores à sua própria existência. Reparem, quando o Agamemnon andava lá preocupado com o Menelau e com a Helena, já o Egito tinha 2000 anos de civilização. E, portanto, inevitavelmente, os homens cultos, os Pitágoras daquela época, viajavam ao Egito como horizonte cultural de referência para eles próprios se refinarem. Aquilo que distingue culturalmente a Grécia do Egito é que a Grécia filosofa. A Grécia eleva a capacidade de reflexão sobre o homem, sobre os destinos da humanidade, sobre os problemas do homem, a uma dimensão filosófica. Os egípcios não conseguem chegar a esse patamar. Eles resolvem as coisas de uma forma muito mitológica e com explicações de caráter religioso. Agora, que o Egito é uma força cultural com grande pulsar para o próprio continente africano, sem dúvida. Sem dúvida. Embora o Egito não deixa de ser ele próprio uma cultura africana. Porque o Egito nós pensamos, o Egito do Norte, o Egito que faz grande passagem da Mesopotâmia para a Europa, nada tem a ver com o Egito do Sul, muito profundo, onde o substrato africano está presente nos rituais, está presente na forma de organização do poder. Por exemplo, como é que se explica um mito egípcio em que um irmão quer matar o outro irmão para lhe ficar com o poder quando ele tem filhos? Pela tradição das próprias culturas africanas, em que quando desaparece um indivíduo, quem fica com o poder é o seu próprio irmão. Portanto, a civilização egípcia tem um substrato africano muito grande, que vai exponenciar, mas em determinada altura a disseminação da cultura não é feita do Egito para a Núbia, é da Núbia para o Egito. Os núbios, numa fase mais recuada, são cultural e civilizacionalmente mais avançados que os egípcios. Só que os egípcios depois conseguem ter ali uma evolução, em termos também de dominação política sobre a Líbia e sobre os territórios depois da Sírio-Palestina, que lhes dá uma supremacia também do ponto de vista militar, com as tecnologias que foram granjeando. Portanto, afirmar que o Egito foi difusor de civilização, sim, e generalizar tanto para a África como para a Europa. Para onde a coisa é muito mais complicada, é para a zona da Ásia. O Egito não tem um caráter de disseminador de cultura, por exemplo, para a região da Índia. Há contactos, um contacto tão evidente que por vezes nós nos esquecemos que o Egito é o país do lápis lazuli. Mas o lápis lazuli só existe em 2 sítios no planeta: no Chile e no Afeganistão. Conclusão: deve ter vindo do Afeganistão aquele que chegava ao Egito porque comercialmente as rotas permitiam. Não vamos pensar que eles fizeram logo a circunnavegação e que chegaram ao Chile. Portanto, as relações existem com a Ásia, mas não é um difusor de cultura para o continente asiático. Quer dizer, a zona de influência do Egito é africano-europeia. E depois até podemos dizer as casas reais que andam para cá e para lá. Os ptolomeus são da Macedónia e estão no Egito durante 300 anos. E falam grego. E vivem em Alexandria. E têm uma cultura distinta dos próprios egípcios, mas que os torna europeus. E em determinada altura eles tanto estão em
Portanto, estão em Alexandria, como estão em Salamina, como vão para Pafos, como estão em Creta. Conclusão, aquela cultura é uma cultura global à escala do Mediterrâneo Oriental. Um rei do Egito, quando se quer refugiar, vai à procura dos seus familiares na Cirenaica, porque é ali logo ao lado. Portanto, toda esta construção geoestratégica é resultado também de uma cultura que tem elementos comuns. Alexandre Magno é macedónio, mas quando chegou ao Egito, a primeira coisa que ele faz é ir ao oásis de Siloá para ouvir o oráculo de Amon. Porquê? Porque se diz que o oráculo de Amon vai ser fundamental para perceber qual é o seu desígnio para o futuro. Este homem da Macedónia, este chefe das cidades gregas, acredita piamente na versão supersticiosa que lhe é contada e quando chega ao Egito vai lá visitar o sacerdote para ele lhe dizer. O sacerdote enganou-se, coitado, não sabia falar muito bem grego, era um sacerdote egípcio. E disseram, vem aí o conquistador, o homem que tem derrotado tudo quanto é cidades. Conquistou ali Carnaço, conquistou a Frígia, conquistou Tiro, veio agora até ao Egito e veio-te visitar. E o homem ficou tão aflito que foi estudar um bocadinho de grego. E quis dizer em grego, mas o nervoso era tanto, queria dizer, ó Pai Dion, ó Filho de Deus. Mas a maneira como se comportou disse, ó Pai Dios. E ele acreditou, Alexandre Magno sai do Egito convencido que ele era o filho de Amon. Todas as representações no Egito mostram Amon como o pai de Alexandre Magno. Estas concepções são concepções mentais. Nada disto hoje para nós parece fazer muito sentido, mas não se esqueçam que a Grécia, os generais, iam até Delfos para ouvir o oráculo. E o oráculo era uma mulher que lá estava, que bebia umas coisas, que estava drogada, que dizia uma coisa que ninguém entendia, mas que os sacerdotes interpretavam. E isso dava a orientação para a política daquela época. Este espírito, hoje, com o nosso racionalismo, com o cartesianismo levado ao extremo, nós não acreditamos nada nestas coisas. Porém, há políticos que consultam videntes. Já agora, vê lá aí o resultado. Ganho ou não ganho? Exatamente as mesmas perguntas que se fazia ao oráculo de Delfos. E o oráculo, esperto e inteligente, o sacerdote, nunca dava uma resposta muito clara. Sim, um de vós nessa batalha sairá vencedor. Mas não disse que era o próprio. Ele foi para a batalha pensando que ia ganhar e foi derrotado. O oráculo nunca se engana. A interpretação do oráculo é que tem que ser trabalhada. Os homens do passado viviam de acordo com estas ideias. Os homens do passado acreditavam nas manifestações das divindades de uma forma natural, porque a sua própria concepção e as suas formas de vida assim os levavam a pensar. Hoje, para nós, isto por vezes parece ridículo, mas as fases por que passou a própria humanidade mostram que esta era a forma como os homens se relacionavam entre si, com o cosmos, com os deuses, com as entidades sobrenaturais, etc. Uma relação muito próxima. Muito próximo. Aqui se lê que as civilizações bebem umas nas outras. E quer as civilizações que se interrelacionam proximamente na sequência das civilizações e até as nossas de hoje bebem simbolicamente das antigas, o que é extraordinário. E estas interconexões resultam destes processos globais tão interessantes. E também um aspecto que salienta-se cá é que foi reconhecido pela Nova História, o Lucien Ferrer tematizou isso bem nos combates pela história, que a história do passado, a construção do passado, faz-se mais em função do presente do que do próprio passado, em função dos interesses do presente, das prioridades de cada tempo, da experiência que nós vivemos. Se hoje em dia estamos a ver uma experiência de globalização, nós vamos estudar o passado dessa perspectiva. No tempo da monarquia absoluta, entendia-se estudar-se o passado na perspectiva daquilo que era a experiência do antigo regime. Hoje, estuda-se a mulher, a criança, que chegam a preocupações historiográficas devido a problemas do presente, não é? Porque elas não eram estudadas, estavam invisíveis, porém elas existem, estão lá, não é? A história, nos combates para a história, você foi dizer, o passado estuda-se mais em função do presente do próprio passado. A história é do presente. A história é do presente, inverte, e aqui se diz,
perfeitamente. É construída em função do presente, dos interesses do presente. Muito bem. Para iluminar o mesmo presente, noutras perspectivas que a história anterior, feita noutro tempo, não permitia iluminar. E só uma pergunta final, agora para terminar, só vou colocar ao Sr. Professor José Candeia Salles uma última pergunta da nossa doutoranda Patrícia Leal, que diz assim: excelente seminário com temáticas interessantíssimas e riquíssimas do ponto de vista histórico, cultural e global. Poder-se-á afirmar que os berços das diferentes civilizações têm os seus alicerces nas culturas locais, que a longo prazo se transformaram em culturas globais? Esta é a questão da localização. Sr. Professor, para terminar... Esta também é daquelas questões cuja explicação ou resposta não é fácil. Isto é um pouco, esta dicotomia entre o local e o global é um bocadinho a dicotomia entre as minorias e as maiorias, não é? Aqueles que são minorias dizem sempre as minorias de hoje serão as maiorias do amanhã, não é? O que significa que as maiorias de hoje se tornarão em minorias. Há, de facto, culturas que nascem de situações locais, pontuais, a que um conjunto de vetores vão potenciar o seu desenvolvimento. E há outras que nunca conseguem ultrapassar essa escala local. Quer dizer, por muito que se tente enfunar exteriormente um conjunto de mecanismos, elas parece que não têm em si o germen do desenvolvimento. Mas há culturas que realmente se transcendem a si próprias. Bom, e nós temos um exemplo que nos está no nosso próprio sangue luso, não é? Como é que este país tão pequenininho, assim, uma coisinha quase insignificante, se meteu ali numas caravelas e numas naus e foi aquilo que foi, e é aquilo que é. Porque do ponto de vista da marca civilizacional que colocou, ela continua a manifestar-se até aos dias de hoje. Porém, nada parecia pressupor que um país pobre, em crise e com déficit demográfico, conseguiria, a partir de 1415, alcançar uma gesta e um desenvolvimento como aquele que veio a conhecer. Portanto, o local e o global é um fenómeno para estudar, porque vai depender de um conjunto de fatores que num sítio se exponenciam e noutros atrofiam. Quer dizer, dali nunca sai nada, não é? E parece até haver enorme propensão para se desenvolver e depois as culturas não se desenvolvem. Mas aí há tantos outros fenómenos que estamos a deixar de fora. Quer dizer, a gente deixa muitos fenómenos de fora, não podemos falar de todos, mas estamos a esquecer um dos fenómenos mais motivadores para incendiar ou para refriar esses desenvolvimentos, que é a colonização. Os dados de colonialismo resultantes da supremacia de uma cultura em relação a outra cultura podem ser o fim da cultura dominada, como podem ser, noutros contextos, um exponenciar do fermento que aquela cultura local tem para se desenvolver. A colonização, as colonizações, as várias formas de dominação do homem ao longo da história, que depois nós vemos nos filmes tratados na ficção científica como dominação de planetas sobre outros planetas, sistemas solares sobre outros sistemas solares, uns com orelhas em bico, outros com sobrancelhas para fora. Tudo isso é marcado numa análise do passado em que se percebeu a dominação colonial como um fator de aceleração ou de refriamento no desenvolvimento das culturas. E, portanto, também é uma dimensão da globalização. Sem dúvida. Ótimo. Senhores professores, concluímos as nossas 2 horas de seminário. Agradecemos imenso esta lição extraordinária que foi dada pelo professor José Salles, o comentário crítico da Sra. Doutora Susana Mota. Realmente foi um momento riquíssimo que nos abriu outras perspectivas e outras ópticas, outros prismas analíticos no contexto dos estudos globais. Agradecemos muito a presença dos doutorandos e daqueles que assistiram ao centro do doutoramento também quiseram participar nesta sessão. Agradeço a todos e desejamos a todos, aos que estão cá, um bom regresso a casa. Eu estou em casa, um bom regresso a casa em casa. Fiquem bem, muita saúde e muita harmonia. Até uma próxima oportunidade e continuação de bons estudos a todos. Muito obrigado.